Olá, você que nos acompanha aqui no canal 16, na TV Câmara. Essa é mais uma edição do Câmara Entrevista. E nessa edição estamos aqui com a vereadora Marina Bernardes, que está no seu primeiro mandato e que conseguiu uma excelente votação logo no seu primeiro pleito, né, vereadora? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, aqui no Câmara Entrevista. Obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui, compartilhar aí o nosso trabalho, nossos projetos. Agradeço pela participação. Certo, nos seus primeiros meses, o seu gabinete já apresenta aqui uma grande produção de demandas, né, de projetos, né? Vamos falar sobre eles, né? Primeiramente, então, você obteve 3.062 votos, segundo apuramos aqui, né? Antes de começar a nossa gravação, né? Nos fale, então, de modo amplo e geral, de que forma a senhora pretende atender ou retribuir tamanha confiança da população. É, confiança e responsabilidade, porque esse resultado dessa votação expressiva é fruto também das tantas e das diversas demandas que nós fomos procurados desde a pré-campanha. Então, eu percebo que fomos aproximando vários grupos de pessoas que buscavam uma representação mais jovem, que se conecte mais com a diversidade também, para além dessas pautas que eu, enquanto arquiteto e urbanista, já defendo, né, sobre a cidade, isso que é material da cidade, assim, desde planejamento urbano até mobilidade. Então, durante a campanha foram surgindo grupos novos e ampliando aí o nosso alcance, e inclusive agora o nosso alcance e demandas, né, que a gente tem com muita frequência aí são diversas. Então, o seu gabinete trabalhando bastante, né, nos fale quais são as pautas que a senhora buscou priorizar nesses primeiros meses de mandato, né. A senhora já falou que é uma ampla gama de assuntos, de demandas que chegam, né. Quais são as pautas que acabaram sendo prioritárias na até para elaboração de projetos, enfim? Bom, nós organizamos o mandato em 3 grandes eixos, né, porque são eixos que são guarda-chuva, assim, nós temos várias demandas e pautas dentro desses eixos, mas começando com o direito à cidade. Aqui nós debatemos, pautas que vão desde transporte público até mobilidade urbana, os abrigos, a sensação de segurança, saúde, educação, a defesa do funcionalismo. Também, como eu te respondi anteriormente, vários grupos de pessoas nos demandaram, né, por exemplo, servidores e servidoras buscando o nosso apoio para defender os seus direitos. Então o direito à cidade aí é um tema bastante amplo. O, tema das cidades sustentáveis, ele já é um pouco mais específico, porque envolve o meio ambiente, mas nem tão específico assim, porque para além dessas pautas do lixo, do meio ambiente em si, da arborização, a gente também tem planejamento urbano de forma ampla. A importância de ter um transporte público para reduzir o trânsito, por exemplo. Então, nas cidades sustentáveis, a gente faz essa discussão. E por fim, cidade das mulheres, que é também um grande título, na verdade, e aqui tem vários subtítulos, porque a gente entende que se a cidade é boa para as mulheres, é melhor para todo mundo. Então aqui nós temos pautas dos idosos, da comunidade LGBTQIA+, das mulheres mesmo, da população jovem. Então temos aí o mandato organizado assim, nesses 3 eixos. Bom, vamos abordando todas essas pautas no decorrer da nossa conversa aqui, né. Iniciando assim, recentemente teve um projeto seu aprovado que institui o Programa Municipal de Combate a Áreas Hostis. Nos explica os propósitos desse programa, por exemplo, né, vai de encontro a um dos seus vértices, né, dos vértices do programa, né. Isso. Bom, esse é um projeto interessante porque começou antes da campanha. Quando eu gravava na rua, compartilhava algumas percepções urbanas, as pessoas me relatavam, sobre essa sensação de insegurança. E aí eu comecei a explicar esse conceito da hostilidade, que é lugares na cidade que a gente passa a evitar porque nós nos sentimos inseguros. Então, esse mapa ele começou ainda antes da campanha, né, então, eu acho que de forma muito simbólica eu iniciei o mandato apresentando isso como projeto de lei, porque eu entendo que há como o município mapear essas áreas. Mapeando, a gente consegue cobrar ações efetivas do poder público, né, e também muito fomentado pelas pessoas. Então, antes de lançar o projeto de lei, eu fiz um estudo piloto. Eu lancei nas nossas redes, nas nossas plataformas, esse convite para as pessoas mandarem esses pontos. Mais de 300 pessoas participaram e mais de 200 pontos foram coletados. É, quando eu quis dizer de encontro ao encontro da sua ideia, né. Nos explique como foi feito. Bom,
o senhor falou já que foi com a ajuda da comunidade, da população, né. De que forma a senhora entende que podem ser, abordados, atacados esses pontos hostis para que, enfim, se atinja o objetivo de haver uma cidade menos hostil, né? Claro. De que forma pode ser feito isso? Sim, bom, primeiro, nós tivemos esse processo das pessoas entenderem que a segurança não é a segurança de estou com medo de cair numa calçada. A sensação de segurança ou de insegurança, ela se dá porque eu evito aquela rua, porque eu tenho medo. Então a gente está falando dessa perspectiva de segurança, né, de deslocamento de medo. Medo de ser assaltada, medo de sofrer uma violência. Então nós temos primeiro esse conceito todo, aí as pessoas começaram a entender: "Tá, então tem um ponto de ônibus que eu me sinto insegura. Tem uma rua, tem um trecho, tem um ponto da cidade que tem muitas áreas de terreno vazio". E as pessoas começaram a denunciar esses pontos, então isso foi o mais interessante, eu percebi que a comunidade entendeu que o conceito de hostilidade é algo material, né, a calçada onde eu caminho lá que está muito escura, o ponto de ônibus que está no meio do nada, o terreno que está cheio de lixo, logo ele é muito perigoso. Então as pessoas começaram a nos denunciar e esses pontos e nós, mapeamos num mapa, mapeamos mesmo no mapa, porque a gente colocou, né, cada ponto ali. Então a nossa lei, ela já entregou ao executivo um estudo piloto, mostrando que o executivo já tem 200 pontos para, de alguma maneira, fazer uma intervenção. Agora, respondendo pontualmente a tua pergunta, essa intervenção ela pode ser material, no sentido de iluminação, corrigir o ponto de ônibus, repensar a colocação desses pontos de ônibus, tanto que por isso a gente fez outro projeto de lei sobre os pontos, mas também daqui a pouco aumentar a vigilância comunitária. A gente tem bike patrulha, a gente tem a possibilidade de ter banheiros públicos, que também apareceu muito no mapa, com vigilantes. Então, a hostilidade ela tem a ver com a obra, com a intervenção ali, mas ela também tem a ver com essa segurança como um todo da cidade. Certo. Outras áreas, outras demandas, outros projetos que a senhora tenha na área ambiental também, alguns, pelo que eu pesquisei, já estão em andamento, já estão tramitando na casa. Nos fale sobre outras iniciativas suas na área ambiental que estão em análise na casa, estão já sob análise, devem ir à votação em breve. Sim, essa é uma pauta que nós já apresentamos, na verdade, é um pacote de medidas. Sim, Foram vários projetos, indicações, assim, iniciando com indicações ao executivo de, por exemplo, criar áreas de retenção de água para reduzir os alagamentos urbanos. Isso foi feito em formato de indicação. Agora, nós temos um projeto de lei que eu considero bem importante, que institui o programa Minha Rua com Asfalto e Arborizada. Nós já sabemos que essa é uma política em andamento do governo Pedro, nós estamos buscando apresentar aí soluções alternativas a esse programa. Então apresentamos também o programa Árvore Livre, que é uma demanda assim que a gente recebe muito em um formato de denúncia, que as pessoas observam que as árvores são enclausuradas com frequência aqui na cidade, seja por uma obra privada e até por uma obra pública, porque eu mesma já vi isso acontecer nas ciclovias. Então enclausurar a raiz impede que essa árvore, né, receba aquela água da chuva, né, então prejudica o crescimento da árvore. Esse foi um dos projetos que nós apresentamos, e também os dos bueiros inteligentes, que é um projeto de lei para a gente mudar um pouco aí os nossos bueiros, eles são bem antigos, já é um modelo ultrapassado que daí cria problemas aí de acúmulo de lixo, a gente quer pensar em medidas que são mais, né, assim, realmente inovadoras. pensando a cidade para frente, né, para as próximas décadas, né. É importante sempre olhar para frente, visando o bem-estar da comunidade também, né, nessa questão, né, urbanista, né, que é a uma das sua área de especialização, né. Sim. Até durante a campanha nós carregamos muito essa frase, né, que só haverá futuro se atuarmos hoje. Então, nós pautamos muito a emergência climática como uma realidade também de Passo Fundo, né. Pouco se fala o quanto o município sofre, mas a gente já tem visto alagamentos urbanos, nós temos comunidades em Passo Fundo que tem enchente, nós temos um calor, excessivo, eu medi, tanto dentro dos ônibus, quanto nos abrigos, quanto em lugares que os trabalhadores de serviços urbanos estão tendo atividade, né, e temperaturas de 60, 50 graus dentro dos ônibus ou nas paradas de ônibus, então
pensar nessa cidade verde é preparar para essa chuva excessiva, mas também é pensar em como nós vamos reduzir o calor das nossas cidades, que é um problema que a gente tem debatido no urbanismo há muitas décadas, né. Então, entendemos que as ações do meio ambiente, elas são nós vemos como em caráter de urgência. Certo. O seu primeiro grande expediente, a senhora fez há pouco tempo, né, poucas semanas, né, e um dos temas tratados foi em relação à importância de se ter políticas públicas de prevenção, né, à violência às populações mais vulneráveis, né. De que forma a senhora entende que esse tema pode avançar no município? De que forma pode ser implantadas políticas públicas voltadas a essas pessoas? Sim. Nosso grande expediente, nós iniciamos falando da violência contra a mulher, mas nós também falamos, porque nós entendemos muito importante o tema da violência às pessoas LGBTQIA+, que é um tema que a gente tem muita dificuldade de pautar na Câmara de Vereadores. Nós quase não temos políticas públicas efetivas no município. Temos, e nos orgulhamos muito do centro de referência da mulher e da população LGBT, mas nós ainda entendemos que esse é um tema que nós temos, muito que avançar, tanto em ações contra a discriminação, quanto ações realmente efetivas, né, no nosso município. Então, inclusive aproveitando a oportunidade aqui, a gente está entrando no mês de junho, que é o mês do orgulho, e a gente está apresentando agora, essa semana, o nosso projeto de combate à discriminação à população LGBT. A gente quer transformar esse debate em algo institucional, trazer isso para a nossa realidade e pautar esse tema nas escolas também, que nós entendemos que é muito difícil, por isso que no grande expediente, inclusive, falei da importância da educação sexual e da educação de gênero, que também eu percebo a resistência a esses temas, pela legislatura como um todo ainda, né. Mas a gente sabe que é importante, porque nós só vamos, reduzir as violências se a gente discutir, né. Nós somos, favoráveis ao rompimento do silêncio. Então a gente quer que esse assunto esteja presente nas nossas escolas, pela prefeitura, pelas secretarias, né, que as ações sejam efetivadas pelas secretarias. Trabalhar pelo viés educacional, a senhora entende que é um dos caminhos para que se possam romper essas barreiras, assim, de certa forma não, literalmente, né, que daí, se colocaria já para as crianças e tal, sobre a conscientização sobre esses assuntos, né, sobre a prevenção à violência contra a população LGBT, contra mulheres, contra menores, enfim, né. A senhora entende que o viés educacional é fundamental para se avançar nessa pauta? Sim. Sim, porque a gente defende a educação, né, então, inclusive um dos projetos que nós apresentamos foi o de combate à desinformação e que foi o nosso projeto rejeitado pela casa, né. E nesse projeto nós defendemos a educação midiática, e eu falo defendemos, porque a gente vai seguir defendendo e apresentando outras alternativas a esse projeto. Mas a casa entendeu, né, como um projeto que trazia censura e nós não entendemos assim. A gente defende que o debate, a discussão, ela precisa acontecer, inclusive, de forma orientativa. E a gente tem alguns exemplos aqui no município, que é o próprio trabalho que a polícia militar faz levando o ProERD nas escolas. E quando eles falam sobre, levam o ProERD, ou alguém da polícia militar fala no programa que eles têm, que pauta um pouco da violência, quase sempre esse grupo de profissionais, ou da polícia militar ou de professor, recebe alguma denúncia. Então o que que nós entendemos? Se a gente oportuniza a informação para uma criança, ela vai conseguir entender que aquilo que ela passou é uma violência, por exemplo. Se ela não tiver essa informação, ela não vai conseguir identificar. Então isso nos norteia em todas as nossas políticas e projetos apresentados no mandato. Perfeito. Estamos com câmera entrevista aqui, entrevistando a vereadora Marina Bernardes, que está em seu primeiro mandato aqui na casa. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
E retornamos aqui com o Câmara Entrevista aqui na sua TV Câmara, canal 16. E a nossa convidada de hoje é a vereadora Marina Bernardes, do PT, que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores. Vereadora, então, seguindo sobre as pautas, né? A senhora atua em diversas frentes parlamentares que estão em plena atuação aqui na casa, né? Uma delas é a Frente Parlamentar da Água e Recursos Hídricos, né? Que é um tema premente, assim, urgente no município e na região, né? Houve diversas reuniões de grande mobilização, né, feitas por essa frente. Passamos por uma questão terrível envolvendo a fornecedora, né, de água e saneamento aí especialmente no mês de fevereiro e março, né? O grande falta d'água e tal, né? Nos fale sobre o trabalho desenvolvido até aqui pela Frente da Água e Recursos Hídricos e as perspectivas, né, pra, dos trabalhos dessa frente parlamentar. Sim. As frentes, elas são espaços muito importantes que a gente consegue trazer agentes, né, responsáveis, representantes do tema, assim. Só a gente lamenta que não estamos conseguindo debater tanto da perspectiva dos recursos hídricos de forma ampla, né. Nós poderíamos estar tendo um debate mais, que a gente avance sobre os nossos recursos naturais e hídricos no município. E nós estamos bastante consumidos, infelizmente, pelo tema do abastecimento de água, devido àquela falta d'água que nós tivemos, né, e mesmo que ela tenha retornado, o problema continua, né, porque o problema da água em Passo Fundo, ele decorre de um contrato que nós defendemos que ele seja revisado, e de uma fiscalização que está sendo feita por uma empresa, né, que regulariza, fiscaliza o serviço. Então nós estamos tendo esse trabalho na frente, que é de nos aproximar dessa própria agência reguladora, né, porque hoje o município, devido a esse contrato assinado de 40 anos com essa empresa, hoje quem fiscaliza é uma outra empresa, e aí nós estamos então tendo esse trabalho, que é uma prerrogativa dos vereadores e vereadoras, né, nós temos que fiscalizar, e hoje o município divide essa função com a Agergs, essa agência que eu tô citando. Então nós estamos fazendo esse trabalho de entender os limites da agência, de entender os impactos das aberturas de poços artesianos, as questões que envolvem cobranças de contas. Então, assim, a Frente da Água está sendo muito importante para manter esse debate, né. Infelizmente a gente não está avançando com outros temas, mas estamos buscando transformar esse espaço em um espaço que continua fazendo a discussão para de fato resolver o problema. Quais tópicos, na sua opinião, seriam importantes avançar também dentro desse trabalho da Frente Parlamentar da Água e Recursos Hídricos, por exemplo? Hoje, por exemplo, nós não conseguimos fazer discussão sobre os nossos recursos naturais, né. Nós vamos ter agora, nessa Semana do Meio Ambiente, algumas ações que envolvem a tratativa dos nossos recursos hídricos, de fato, e o rio Passo Fundo, e a gente ainda não conseguiu chegar nesse tema. Eu acho que essa discussão precisa ser feita. Nós temos, por exemplo, hoje as ações do executivo que eles chamam de desobstrução dos rios, né, mais comum chamar de desassoreamento, Sim. que é ir lá e fazer aquela limpeza, por exemplo. De uma perspectiva técnica e ambiental, o desassoreamento não resolve, porque a gente vai continuar tendo o assoreamento por conta dessas casas. Então a discussão dos recursos hídricos envolve habitação, envolve a Secretaria do Meio Ambiente, e aí a gente não consegue fazer esse debate tão transversal com essas outras secretarias, né. Embora eu possa ressaltar de forma positiva a participação do executivo nessas reuniões. Secretaria do Meio Ambiente tem participado das reuniões, né, bastante importante, mas eu acho que a gente poderia estar, né, fazendo um outro tipo de debate aí, a gente precisa. Precisa outros pontos que também são importantes nessa questão que envolve os recursos hídricos, a água, né? Principalmente Passo Fundo e região, né, que tem diversos mananciais, né, ela é rica essa nossa região, né? Berço das águas. Exatamente, ela é muito rica e é importante esses temas estarem sempre em pauta, né? Constantemente, né? Voltando sobre esse tema, esse tópico envolvendo as empresas, enfim, a Corsan e a parceira, né? A senhora acredita numa resolução, assim, uma viabilidade de resolução prática contra esses problemas envolvendo a fornecedora, enfim? Sim, eu defendo a revisão do contrato, porque esse contrato ele foi feito em forma de aditivo, e aí ele não passou pela Câmara, embora eu entenda que será muito difícil, se esse contrato passar, a gente fazer ajustes tão significativos, porque nós temos uma maioria de base, a gente não pode desconsiderar isso, né. A maior parte
dessa Câmara, dessa legislatura é composta pela base, mas eu ainda entendo que se esse contrato chega na casa, nós conseguimos debater com as pessoas, assim como foi feito na audiência pública, em que as pessoas conseguiram expor as dificuldades que elas estão tendo desde preço de tarifa, abastecimento, atendimento da empresa, e ao mesmo tempo esse contrato ele regulamenta essa fiscalização por uma empresa que não está aqui. Hoje a agência que regula os serviços e fiscaliza, ela não existe em Passo Fundo. Eles até se disponibilizam, nos atendem online, mas eles não estão aqui. Então eu acredito que nós teremos que ter um outro tipo de serviço hoje para fiscalizar, dada a privatização. A gente não tem mais um serviço que é de uma empresa pública, a gente está falando de uma empresa privatizada, então mudou totalmente o contrato. Por isso que nós temos dificuldade de ver avanços, né? A gente precisa de fato revisar o que foi tratável entre a gestão Pedro Almeida e a EGEA, né, de portas abertas com as pessoas, né? Um andamento mais transparente dessas questões, né? Isso. Esperamos que a frente siga atuando e consiga, no caso, com a sequência das reuniões, no andamento dos trabalhos, conseguir buscar essa maior transparência, né? A gente sabe que as frentes parlamentares têm um período, isso deve atrapalhar de certo modo, né? Elas têm um período limitado para atuação, né? São 180 dias, né? Isso. Inclusive tanto a Frente do Meio Ambiente, que é a outra que eu estou participando, junto com o vereador Felipe Manfroy como secretária, né, e essa dos recursos hídricos, são 2 frentes que são muito provocadas para continuarem permanentes, né. As pessoas que estão participando dessas reuniões nos pedem, né, continuem, esse é um tema e eu acredito que sim, né, que todas as frentes elas têm temas que eles são permanentes mesmo, são temas sociais, né, a água, o meio ambiente, a segurança, então tem esse período, mas nós podemos, buscar a extensão, né. Pois é, dada a quantia de demandas e a importância dessas demandas, né. Uma outra delas, o senhor citou agora, a Frente Parlamentar de Segurança Pública, né. No caso, a que pé estão as reuniões, né, e o tratamento das principais demandas que a Frente Parlamentar vem tratando? A última reunião foi, por exemplo, a pauta foi a violência infantil, né. Nos fale como um pouco do trabalho da frente dessa outra frente parlamentar também que a senhora atua. Sim, essa frente da segurança que é presidida pelo vereador Diego Milani, ela tem um formato um pouco diferente, porque a cada reunião que acontece mensalmente, são convidados pessoas, né, para levar e a gente, debate um tema em específico. Então violência contra a mulher, crime organizado, violência infantil, estelionato, que inclusive nós apresentamos um projeto. Então cada reunião nós temos um tema, né, e aí são convidados pessoas, desde os conselhos da cidade até secretarias, o executivo, polícia militar, BP-Choque, polícia civil, delegados e delegadas. A última reunião, por exemplo, ela foi muito produtiva, porque a gente teve aí os conselhos tutelares, né, e outros conselhos da cidade, como Condica e Delegacia do Idoso e da Criança, nós tivemos representantes aí delegados, né, que trabalham com esse tema, que a gente não tem essa delegacia do idoso ainda, mas nós conseguimos fazer uma discussão bem interessante sobre a violência infantil, né, e inclusive trazendo perspectivas que são novas para os vereadores, que eu acho que nós precisamos entender os problemas da cidade para apresentar ações concretas aí da legislatura, né. Certo. Por fim, a frente parlamentar, a senhora citou também há pouco, do meio ambiente e mudanças climáticas, né. Nos fale sobre quais temas, as principais demandas dessa frente parlamentar também, que também é outro tema muito premente, muito urgente, né, na nossa atualidade, para nossa comunidade e em grande escala também, né. Hoje eu diria que a frente do meio ambiente, ela está muito dedicada em pautar a emergência climática, o que é uma felicidade de certa forma, saber que o tema está presente aqui na Câmara, embora a gente entenda que é um tema que hoje só exige projetos mitigatórios, né, nós não vamos conseguir reverter o cenário. Então, é difícil inclusive propor ações que elas são imediatas, né, o tema do meio ambiente ele não tem essa perspectiva, assim. Mas nós estamos aí contando com a participação muito frequente do secretário do Meio Ambiente, da Defesa Civil, e estamos, eu acho que de alguma medida, em alguma forma, avançando com o plano de contingência, por exemplo. Esse é um plano concreto que o município tem, que começou simples,
para poder ter, e hoje já está evoluindo, né, com o compromisso de ter aí mapeamento das áreas vulneráveis, a gente está entendendo melhor o uso das estações meteorológicas que foram adquiridas pelo executivo, aprimorar os alertas, discutir mais, né, os impactos da emergência. Sinto que ainda falta a gente falar mais das medidas de médio e longo prazo, Sim. né, nós precisamos ter mais espaços de discussão de políticas mais estruturantes para o meio ambiente. A gente ainda discute muito o hoje, né, o local, esse plano, mas estamos fazendo o tema, né, ser debatido aqui na casa, eu acho que isso é bem válido. Claro. É outro tema de grande escala, né, também como um todo, né, local, mas também abrange estado, país, planeta como um todo, né, é um tema muito presente. Ah, retomando a questão da sua forma de atuar, tendo contato permanente direto com as pessoas, né, com a comunidade, com os seguidores, né, nos fale sobre a ideia do "Manda, tô aqui", como é que funciona esse projeto, essa ideia de implementar ações, enfim, eu topo. Sim, fizemos a nossa primeira edição em abril, em um momento, um marco, assim, um momento que a gente entende histórico do mandato, que foram os nossos 100 dias. Então nós fomos às ruas para entregar um material impresso, entregar o nosso contato para as pessoas que ainda não têm, mas também muito mobilizados pela nossa base, que é muito presente, que acompanha o nosso trabalho, que nos provoca a estar em vários lugares da cidade e observar vários lugares da cidade. Isso é muito curioso, porque essas pessoas que são nossos eleitores e eleitoras vivem em toda a cidade, né. Quando nós trabalhamos na campanha, a gente entregou o nosso material, que ele não foi entregue, assim, de forma aleatória, ele foi enviado para não ter desperdício, e a gente construiu um mapa, assim, o nosso eleitorado ele está em toda a cidade. Tanto, que nosso slogan é "A cidade é nossa", né. Então nós fomos e somos muito provocados a estar em vários lugares da cidade. E o Manda Tô Aqui é a materialização desse convite, dessa relação que a gente tem de troca. Então nós fomos para praça, agora a nossa segunda edição vai ser em bairro, nós fomos para a Praça da Cuia, que é um ponto também importante do mandato e central, né, Hum. porque também nós defendemos o centro como um lugar que é democrático, que as pessoas podem e devem conseguir chegar. Começamos ali, entregamos esse material e agora a gente vai para o bairro. E aí, essa ida no bairro, ela é provocada pelas pessoas que trazem demandas. "Ai, Marina, vocês têm que vir aqui, ter o mandato, o gabinete, venham aqui conhecer esse trecho do bairro, esse espaço aqui". E a gente quer fazer esse mandato e temos feito, que ele é híbrido. Nosso mandato ele é muito híbrido. Nós temos uma ótima relação com as pessoas no presencial e também no virtual. E a gente sabe que o mundo ele caminha para um sentido muito virtual e digital. E às vezes é um pouco disso que a gente provoca também, né, que as pessoas estejam ocupando os lugares da cidade, a gente esteja fazendo essa troca na cidade mesmo, que é nossa, né. Sim, então de tempos em tempos, ela pretende levar para os bairros a ações, assim, promover o trabalho do gabinete e ao mesmo tempo, abraçar demandas dos respectivos bairros, né. É bem uma relação de troca, em que nós levamos o que a gente entende que está sendo discutido na Câmara e às vezes não chega até a pessoa, Sim. mas também de ouvir as demandas. Porque nós percebemos isso e também sendo urbanista, a gente, nós agora eu digo urbanistas, temos essa visão, que estar no espaço físico também estimula as pessoas a olhar para eles, né. Às vezes é isso, a gente vai para uma praça, as pessoas não perceberam que aquela praça precisa ter um outro olhar. Então a gente quer ocupar esses lugares dos bairros da cidade que são precários, né, os que foram melhorados, ouvir o que que as pessoas acharam. Então é uma relação de troca mesmo, ouvir demandas e levar aí os nossos projetos. Perfeito. Uma outra pauta sua que nós pesquisamos e encontramos aqui, né, no caso nos chegou, né, por sua assessoria, é o Banco Social de Empregos. Nos fale também sobre essa ideia, de que forma a senhora pretende implementar esse Banco Social de Empregos no município. Sim, esse é mais um dos projetos que nós apresentamos, É um projeto de lei também? é um projeto de lei, Uhum. para contribuir com uma política que a gente entende que ela não é efetiva, que é a política das pessoas em situação de rua. E não só porque a gente vê as pessoas na rua em Passo Fundo.
também, né, nós estamos vendo que o número de pessoas em situação de rua em Passo Fundo não diminui, e são diversas as razões de não diminuir. A gente tem que olhar para o indivíduo, né, como um ser que tem demandas psicossociais, né, que tem demandas que precisa de atendimento, que também não tem moradia, ou seja, não tem uma estrutura familiar, não tem moradia e às vezes não tem oportunidade de trabalho. Então o Banco Social de Emprego visa contribuir para ampliar a rede. E eu não estou dizendo também que a gente não tem uma rede no município que é efetiva. Dentro dos limites do município, a casa de passagem, o centro pop, eles atendem essas populações, né. Mas hoje o que a gente entende é que nós precisamos de uma sensibilidade maior do próprio setor privado, que crie vagas. Hoje nós já temos vários movimentos pelo Brasil, criar vagas para determinados grupos, né, criar vagas para a população LGBT, criar vagas para pessoas com deficiência. E a gente consegue, será, criar vagas para as pessoas que estão nessa situação que é de vulnerabilidade? Porque só assim essa pessoa vai ter condição de sair da condição que ela está, né. Então, é muito por isso, assim, é visando contribuir com a nossa rede. Certo, então, estamos encerrando aqui já o programa, né, só então um teaser final, assim, no seu primeiro semestre de mandato, assim, qual a sua impressão geral da casa, da dinâmica das sessões, assim, tudo a adaptação foi rápida, foi demorada? Nos fale a sua primeira impressão Sim. como mulher, como pessoa que vem para a Câmara com o seu primeiro mandato, né. Sim, Às vezes vem relatos de algumas pessoas vereadores que demoram mais para se adaptar, outros se adaptam rápido, já conheciam e tal, né. sim, A senhora com o seu primeiro mandato, como foi essa adaptação, esse primeiro semestre, assim, já sim. está plenamente, ah, adaptada às dinâmicas da casa como um todo? Essa é uma pergunta difícil, né. Eu sempre senti que o espaço estava conquistado, assim, né, o espaço é legítimo e conquistado, não só por uma eleição, vitoriosa, histórica, assim, mas conquistado porque faz tempo que eu exerço um papel fiscalizador. Sim. Então eu sinto que eu não tive nenhuma dificuldade de entender as minhas atribuições, né. Ah, eu tenho a possibilidade de criar um projeto de lei, eu tenho a possibilidade de criar uma indicação, de responder essa demanda a partir de um WhatsApp, de um projeto que vai estar na rua, um programa que vai estar na rua. Tudo isso, me parece muito natural, né, como se fosse um lugar que realmente, de alguma forma, eu ocupava antes de estar aqui. Mas naturalmente a Câmara tem muitas, exigências e atribuições, né, então não é só criar projetos que as pessoas, nos pedem, que nós percebemos. A gente tem toda uma atribuição que é dentro das comissões, analisando os projetos que o executivo manda em regime de urgência, né, e a gente não consegue às vezes fazer essa discussão lá fora. Um projeto que passa muito rápido, quando vê já foi no plenário, não deu tempo de discutir, então assim, acho que o sistema da casa, que eu digo o sistema mesmo ali, entrar, fazer o projeto, ouvir, isso tudo foi, muito bem executado pelo mandato, né, porque eu tenho um gabinete muito eficiente, muito ativo, cada um tem uma função, uma responsabilidade e cumprimos com aquilo, então essa adaptação eu achei tranquila. Agora as demandas elas são, variadas, tem que descobrir formas de equilibrar, e o espaço ele é hostil. Né, eu não sinto que o espaço ele ali dentro ele é acolhedor. Não, isso tem uma resistência às minhas ideias, a forma como eu apresento, a forma como eu uso a internet, a forma como os nossos eleitores e eleitoras se organizam. Tem um jeito novo aí, e eu acho que tudo que é novo assusta um pouco, né, então tem toda essa perspectiva. Perfeito. Então, estamos encerrando aqui o Câmara Entrevista, hoje com a vereadora Marina Bernardes, do PT, em seu primeiro mandato aqui na casa, né, nos resumiu como foi esse seu primeiro semestre aqui, né, mas tem até final de 2028 aí, né, desse primeiro mandato, né, no caso, né, a senhora tem já um planejamento mais para frente aí, bom, vamos ver para uma próxima entrevista aí. Vou deixar para a próxima É, resposta. melhor, já estouramos o tempo então. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigado por estar conosco aqui na TV Câmara Canal 16. Esse foi o Câmara Entrevista. Até um próximo programa. Muito obrigado.